O presidente Alessandro Barcelos concede uma entrevista à Rádio Guaíba e confirma mais uma vez que o Internacional ainda nesta temporada vai ter de vender jogadores para que as suas contas fechem ao final do ano. Mais 5 jogadores com contrato a encerrar em dezembro é a preocupação da direção de futebol para a continuidade das temporadas. E lá no Rio de Janeiro, 2 integrantes do Fluminense falam sobre o confronto com o Internacional pela semifinal da Copa Libertadores. E aí, meu amigo, eu vou te contar umas coisinhas que eu ando preocupado desde que o que eu tô vendo pelos bastidores, beleza? A gente vai falar sobre tudo isso agora, então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá, vamos falar do Internacional e atualizar aí as informações do nosso clube que volta a jogar finalmente, graças a Deus, né? Ninguém aguenta mais não ter futebol e principalmente não ter Internacional. Cudê terminando aí os seus últimos, né, talvez as últimas questõezinhas aí envolvendo o Internacional para enfrentar o São Paulo na próxima quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, precisando vencer, não vence há 10 jogos, né? O Cudê ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro, tem muita coisa pra gente pegar e continuar embalando, né? Talvez não só na temporada, mas sair dali daquela zona ruim, né? Estamos a 5 pontos do Z4, mas ainda vislumbramos o G6 e a possibilidade de uma vaga na Libertadores, né? Não dá para deixar simplesmente, nós vamos jogar Libertadores de 2024 porque vamos ganhar a Libertadores desse ano. Calma, né? Vamos fazer com toda a tranquilidade no mundo essa perspectiva aí para 2024. Eu quero falar com você sobre algumas coisas, tá? Principalmente sobre algumas falas do presidente Alessandro Barcelos sobre finanças do clube e sobre a estabilidade financeira que ele tanto prega, né? Desde o início da sua gestão. Fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve, por favor, também no canal, que ajuda pra caramba o meu trabalho. Deixa teu like, compartilha para o maior número de pessoas que tu puderes e vamos junto nessa caminhada aqui no canal. A nossa meta segue sendo 35 mil inscritos até dezembro, beleza? Então, vem junto e dá essa força por aqui. Olha só. O presidente Alessandro Barcelos, ele já falou pro Voz do Gigante, falou também pra Gaúcha ZH, né, pra GZH, falou também agora no final de semana pra Rádio Guaíba. E lá ele volta a falar sobre a dívida que o Inter tem, os juros que o Inter paga e citou, inclusive, números, né, que o Inter tem uma dívida de 600 milhões, que paga ali na casa dos 90 milhões em juros, e isso complica demais a situação financeira colorada, e aí foi trocando alguma ideia com os integrantes ali da mesa de debates lá na Guaíba. Em um determinado momento, claro que foi destacado o fato de ele não ter vendido ninguém ainda na temporada, né? E aí o presidente deixou muito claro, o lance é o seguinte, nós vamos vender jogador. A gente só não vai vender jogador num momento em que não consiga alinhar, tá? Valores para ser, né, um negócio bom para o Internacional e simplesmente não valores que façam com que o Inter meio que venda o jogador na quitanda, né? E também o momento esportivo. E aí a frase dele é essa, né? O Inter precisa vender atletas, mas faremos isso quando valores e momentos esportivos se alinharem, tá? Gente, assim, tem 2 caras que a gente vive falando por aqui, já falei vários conteúdos e a gente sabe que estão na iminência de sair. Um pelo destaque que vem tendo agora mesmo no time do Cudê, que é o Johnny, e também por fato de ser um jogador de seleção, ser um jogador que vai disputar a Copa do Mundo, muito provável. O outro, o Maurício, que agora teve também seu momento de seleção olímpica e tudo mais. Tem sondagens feitas pelo Bustos também. E óbvio que deve ter também de outros jogadores que acabam não vazando ainda. Mas esses 3 atletas são talvez os grandes alvos do mercado agora ao final do ano do Internacional. Sem contar que o Inter tem 5 jogadores com contrato encerrando, que também é importante que o Inter cuide de 2024 nessa questão. Porque olha só, se a gente pensar, a gente tem o Gabriel, o volante,
que acaba de voltar da lesão e tal, né? O Inter já tinha procurado ele, inclusive, para conversar o que a gente vai fazer e tal. E até o Gabriel meio disse, não, cara, deixa eu voltar, a gente vê como é que funciona, como é que eu tô e tal. E aí a gente pensa numa renovação, de repente uma ampliação de contrato, até pelo fato do tempo que eu fiquei fora, tá? Moledo, aí tem a questão do doping, né? Tem que ver a questão com a questão até jurídica disso, né? Porque o Moledo ainda aguarda o julgamento. Falei sobre isso no conteúdo ontem, tá aqui em cima, dá uma olhada depois, tá? E tem a possibilidade ainda, de repente, se ele for tanto punido quanto absolvido, os recursos e demorar para voltar a jogar, isso e aquilo. Então é uma coisa que daqui a pouco também não vai ser tão fácil de resolver. Tem o Gabriel Mercado, que hoje é um titular da zaga, mas já tem 36 anos, que vai fazer no ano que vem 37, que daqui a pouco a gente pode pegar e vamos supor que ele ganhe uma Libertadores pelo Internacional. Todo mundo vai querer que ele fique, mas ao mesmo tempo tem que ter o discernimento para pensar assim, sei não, se ele não sai por cima, tá tudo bem, muito obrigado. Até porque também o Gabriel Mercado deve querer terminar a carreira na Argentina, onde começou. Então tem que também ver essa questão de futuro do Gabriel Mercado, o que o Gabriel Mercado pensa para si. E o Rômulo e o Jean Dias, né? O Jean Dias eu acredito que não vai renovar. O Rômulo daqui a pouco tem mais chance ainda, né? O Jean Dias é um cara que fez o contrato da vida dele no Internacional, basicamente, né? Pedido do Mano Menezes. E o Rômulo até foi bem no meio-campo, mas com a chegada do Cudê não foi muito apresentado, então aproveitado. Então é outro que tem que também dar uma conversada em cima disso aí com a direção de futebol. Tem duas declarações do Fluminense, vindas do Fluminense, que me preocupam, tá? E aí eu vou explicar para vocês por quê. Olha só, o Mário Bittencourt esses dias falou à ESPN, né? Aí falou que é o único título que falta para o Fluminense, que teria que fazer uma reparação histórica, que o futebol, os deuses do futebol querem fazer uma reparação histórica, às vezes com 2008 para a LDU e tudo mais, que o Fluminense merece receber esse título, ganhar esse título e tudo mais. Falou inclusive que o Fernando Diniz teve um sonho, né? Meu sonho é eu voltar para o Fluminense, eu estava pronto e tal, isso e aquilo. O Keno, por sua vez, ele fala assim, ó, nós temos de matar o jogo no Maracanã. O Keno também falou para a ESPN, tá? O atacante do Fluminense. Nós temos de matar o jogo no Maracanã. Se meter 2 ou 3 aqui, mesmo assim a gente tem que ir para lá concentrado. É claro que ele não desdenhou do Internacional, dizendo que vão meter 2 ou 3. Mas essa mentalidade de se meter 2 ou 3, já se espera o que ele acha do jogo. Que vai ser um jogo fácil, ou um jogo, não digo um jogo fácil, mas vai ser um jogo de muitos gols. Eu já discordo. Eu acho que justamente pelo fato dos dois times atacarem bastante, eles vão se resguardar ou vão fazer uma marcação muito próxima, muito parecida, a ponto de ter poucos gols lá no Maracanã. Mas o que me preocupa é essa questão do Fernando Diniz. O Fernando Diniz hoje, ele vence a Bolívia no primeiro jogo, né, como interino da seleção brasileira, tem a questão do Ancelotti, mas a imprensa do centro do país, meu Deus, né, não precisa vir o Ancelotti, não precisa vir o Guardiola, não precisa vir ninguém. Nós já temos o nosso treinador, é o Fernando Diniz. Só que o Fernando Diniz, vocês sabem, ganhou um estadual na vida, né, e o resto basicamente não tem títulos de expressão na carreira. Ele tem uma carreira consolidada como um dos grandes nomes da nova geração. É claro que ele pode vir a ser um excelente treinador mais para frente ainda, mas hoje eu acho que ele não tem o estofo suficiente para ser treinador da seleção, tá? Isso começa por aí. Segundo, me parece que está tendo uma forçada de barra muito considerável na imprensa do centro do país para que o Fernando Diniz ganhe um patamar mais ou menos como o Tite tinha quando chegou à seleção brasileira. Um patamar de cara campeão, um cara que consegue chegar lá e confirmar. Então, assim, eu tenho muito medo, muito receio do que o bastidor em cima dessa questão do Fernando Diniz pode fazer também com o jogo lá no Maracanã e na semifinal como um todo. Por sorte, o Internacional decide em casa. Por sorte, o Internacional decide em casa e por mérito também, né? Óbvio que fez uma campanha melhor que o Fluminense. Porque o Fluminense, antes de jogar contra o Olímpia e vencer o Olímpia lá no Paraguai, o Fluminense não vencia fora de casa desde maio. O retrospecto do Fluminense é muito fraco fora
de casa. Então até por isso também, né, que os jogadores quando falam dizem, ó, vamos ganhar o jogo aqui, vamos matar a decisão no Maracanã, porque sabem das dificuldades que é enfrentar o Inter no Beira-Rio, com mais de 50 mil torcedores, com ruas de fogo histórica, né, planejada basicamente, e tudo que envolve o ambiente Beira-Rio. Então, assim, eu tenho essa preocupação com a questão da semifinal, ainda que falta, né, menos de 20 dias ali, quase entre 15 e 20 dias para a gente pegar e jogar contra os caras. Vale ficar aqui, ó, bem ligadinho no que está acontecendo nos bastidores aí. Alessandro Barcelos, Felipe Becker, Zé Olavo Bisol e Companhia Limitada do Futebol Colorado, beleza? Se tu chegou até aqui, cara, te agradeço mais uma vez. E não te esquece que a Mais Ágil, a KTO e também a Pesto Comunicação são as minhas parceiras aqui. Dá uma olhada na descrição e vê. Vem brincar comigo, né? Vem brincar com a gente na KTO. Também antecipa o saldo do teu FGTS com a Mais Ágil e principalmente bota o teu negócio, a tua marca, a tua, daqui a pouco, arroba, né? A tua rede social em outro patamar com a Pesto Comunicação. Beleza? Tamo junto. Um forte abraço. Tchau.